E os meus seguidores até me zoam, porque eles falam que eu não gosto de autoajuda e tal, mas que eu sou o milagre da manhã escrito. Você segue a risca, então. Eu sigo a risca, mas eu sigo a risca sem querer. Eu sou desse Você jeito. poderia ter escrito o Milagre da Manhã. Poderia ter então. escrito o Milagre da Manhã. Você não gosta de autoajuda, mas acaba ajudando quem te segue, então. De alguma forma também ajuda. Sim, mas assim... esse negócio de acordar às 5 da manhã e tal, tem umas regrinhas ali no Milagre da Manhã, meditar, ler por algum tempo e tal. Eu sempre fiz isso sem que um livro precisasse me dizer, né? Porque eu tenho uma filosofia de vida que eu adquiri de uns tempos pra cá, que é assim, quanto mais eu mesma eu for, mais feliz eu vou ser. Então eu parei de ouvir esses barulhos, sabe? Tipo, julgamento. Tipo, não, você não tem que ler isso, você não tem que ler aquilo. E eu comecei a viver sobre as minhas próprias regras mesmo. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, minha vida melhorou. E a literatura de ficção me ajudou, assim, muito mesmo. Qual foi o livro que te fez entender isso de ler sobre entre as entrelinhas ali? Olha... começou mesmo, assim, o primeiro livro que eu me lembro foi It a Coisa, do Stephen King, que é um calhamaço, é um livro de, sei lá, 1000 e poucas páginas. E o King, ele tem o processo de escrita do King é um pouco prolixo, mas esse livro é fantástico. Ele fala sobre amizade verdadeira, sobre os problemas que a gente tem com os pais e são crianças, né, que, só para resumir, são crianças que estão ali enfrentando um mal e ele é em forma de um palhaço. Ele se manifesta ali em Derry, que é a cidade fictícia, em forma de um palhaço. Então, são crianças combatendo esse mal e depois essas crianças crescem e combatem esse mesmo mal de novo. E esse livro, ele me ensinou muito sobre amizade, sobre o bem e o mal. Assim, quando eu digo as entrelinhas, são esses pequenos detalhes que às vezes a gente não presta atenção. Porque, pensa assim, você acorda, eu não sei qual que é o seu trabalho, não sei se você só trabalha aqui, mas você quer ter um negócio bem sucedido, né? Você quer, eu quero que o meu negócio alavanque, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter o sucesso, seja lá o que sucesso signifique para você. Mas a gente meio que deixa de lado algumas coisas, como uma certa reflexão sobre as nossas atitudes, questionar algumas coisas, rever os nossos conceitos, rever as nossas amizades, aprender a lidar com certos problemas, que quando você tá muito nessa noia de tipo, não, eu preciso seguir isso, fazer isso, e aí vai dar certo, você esquece. Você acaba deixando de lado alguns pontos da sua vida que são importantes. E It a Coisa me fez ver isso, porque It a Coisa foi o meu livro de transição, quando eu tava louca da autoajuda lá, tentando fazer tudo para montar meu escritório, para ser uma advogada melhor, para ter, sei lá, uma argumentação melhor, para fazer petição melhor, para fazer audiência melhor, poder de oratória, blá, blá, blá. E eu fiquei muito, muito, muito frustrada lendo esses livros. É claro que não foi só os livros, eu não vou culpar só a autoajuda, até porque eu passei por uma fase bem difícil nessa época aí, de autocobrança mesmo, porque quando você sai da faculdade, você meio que quer conquistar o mundo, né, e você quer tudo pra agora e tal. Então eu fiquei frustrada nesse sentido também, mas eu entrei mais nesse abismo aí, porque eu tava lendo essas coisas e eu não conseguia reproduzir o que aquelas pessoas tão bem-sucedidas colocavam em prática. E hoje a minha ideia de ser bem-sucedida nem é o que está naqueles livros. São outras coisas, outras prioridades. Outros valores, você Outros valores. Isso é o que acontece hoje com a internet, se você parar pra ver, né? Quando você segue algumas contas que o cara vive aquela vida que você não consegue alcançar, aquele mesmo estilo de vida, te frustra, né? Te causa ansiedade e tudo mais, que é o que a gente tem visto hoje em dia, que tem acontecido muito, né? Sim, então, você escolheu fazer direito por quê? Você lembra alguma coisa que te... Eu escolhi fazer direito porque eu gostava de ler. Pela literatura em si. Mas, mesmo. assim... Falavam que fazer direito tem que gostar de ler, tem que saber. Isso foi um requisito, né? Mas, na verdade, antes de fazer direito, eu fazia jornalismo. Porque eu queria ser
A Mulher do Tempo, era a minha briga. É nada. Era uma parada de infância, isso aí. Era uma Achei que parada era de por questão de infância. escrever, tu queria ser a mulher do tempo. Nada, eu queria ser a Mulher do Tempo, queria lá apresentar o tempo, falar não. Hoje em Belo Horizonte temos um clima ameno. E pra ser mulher Era do isso tempo. que eu queria, tem que ir pra fora, te que aqui não juro. tem, né? Aqui é a própria repórter que fala, né? É, né? Acho que Não, aqui hoje é. em dia eu nem sei se tem mais. Ah, tem, Que brisa, hein? é Logo clássico. o tempo, tu queria falar do tempo. Brisa, tô falando. Mas chegou a finalizar o curso ou você migrou pro direito? Não, dali? aí eu fiz uma semana de jornalismo, mas aí eu mudei porque todas as minhas amigas fizeram direito, estavam fazendo direito. Eu falei, não quero jornalismo, quero ficar com as minhas amigas. E aí eu fui Boa. pra direito. É aquela velha escolha que você tem que fazer quando você tem 17 anos. É, E aí eu muito, fiz uma muito escolha cedo, né? assertiva desse jeito, assim. Foi aí que eu parei no direito. Mas e aí, você teria vontade de voltar pro jornalismo, alguma coisa assim? De Não, jeito por questão nenhum, de ainda escrita, bem. Não é, Ainda não é bem. essa pegada mesmo. Eu escrevo assim, mas eu acho que textos jornalísticos também não Não é seria o que te minha... pegaria. Não. Mas desde essa época você já tinha página no Instagram? Você já trabalhava com Instagram? Não. Tinha Instagram nessa época da Não, faculdade? não Ainda não, né? tinha. Putz, O Instagram ele começou a ganhar força que 2015. 2015 pra É. cá, essa época aí. Porque o Instagram no início era mais um Facebook melhorado, né? Era mais uma coisa pra postar seu estilo de vida, fotinha de viagem. Era essas foto de coisas, né? comida, essas coisas. Foto de É, comida. Você fez Não direito era fins aonde? profissionais. Não, CDB. A gente também é do CDB. Vocês são do CDB também. Aham. Você, então nessa época você ainda nem postava nada, você só tinha o hábito da leitura ali pra você mesmo. Só, era eu, né? Você mesmo. E eu sempre grifei, né? Sempre Hum. grifei. E lá no começo... Hoje não. Hoje ninguém se importa, mas... Você grifar um livro era um absurdo. É. Era um absurdo, lembra? Você... Tem gente que tinha toque, né? Fala, Nossa, caraca, nossa. riscou o livrinho ali. Não... Riscou o livro e tal. É claro que eu não riscava os livros da biblioteca da UCDB, mas os que eu tinha, eu grifava tudo. Era uma Tu era aqueles carnaval. vadimeco cheio de aqueles De papelzinhos, post-it? Não post-it, sou coisa. do post-it, eu sou Só só da do grifada. grifo mesmo, Aham. só do grifo. Que eu sou a minha... Eu estudo de uma forma muito visual, né? Então, eu lembrava até da cor que eu tinha grifado a lei na prova, por exemplo. Caramba.